Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre as práticas econômicas. Comigo, professora Rosilda Menger e o nosso intérprete, o Kelvin. Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender o mercantilismo como um conjunto de práticas e princípios econômicos que contribuíram para o fortalecimento dos Estados nacionais europeus. Identificar algumas práticas econômicas mercantilistas. Então, hoje nós vamos aprender a entender como funcionava o mercantilismo, tá? Você sabe o que foi o mercantilismo? Você lembra quais foram os seus princípios? O mercantilismo foi um conjunto de ideias e práticas econômicas que as monarquias absolutistas europeias adotaram entre o século XV e o século XVII para enriquecer e fortalecer os Estados nacionais modernos. Seus princípios eram o metalismo, o protecionismo, a balança comercial favorável e o pacto colonial. Veja aqui, ó. Você já se perguntou quais os impactos das políticas econômicas no nosso cotidiano? Veja, nós temos uma reportagem aqui, recuperação pós-pandemia, crise escancara a desigualdade e Brasil terá retomada lenta, dizem economistas. Veja medidas políticas e econômicas de países em resposta à pandemia, ou seja, a economia interfere diretamente na nossa vida, né? E por isso nós vamos entender de que forma, né? A globalização e o comércio global estão sob ameaça. No seu cotidiano, você identifica algum produto que seja comercializado em escala mundial? Hoje, nós vivemos num mundo globalizado, né? E tem muitos produtos que a gente, inclusive, pede pela internet e vem de outros países, né? E isso significa o quê? Que hoje, sim, existem produtos que são comercializados em escala mundial. Isso está muito presente no nosso dia a dia. A Europa moderna. A reforma protestante, a formação dos Estados nacionais absolutistas e o mercantilismo foram eventos que produziram rupturas com o passado medieval na Europa e impulsionaram o desenvolvimento de uma sociedade mercantil. Então nós já vimos isso, né? A partir do renascimento do comércio, a partir do renascimento das cidades, ali começa a surgir então o mercantilismo e principalmente a partir da formação das monarquias nacionais, né? O mercantilismo era um sistema econômico controlado pelo Estado, controlado pelos monarcas. As experiências comerciais e os princípios mercantilistas adotados nos estados europeus variaram, ou seja, cada estado adotava práticas condizentes com suas possibilidades e expectativas mercantis específicas. No entanto, todos tinham um objetivo comum: enriquecer o próprio reino. Para tanto, investiam na busca de metais preciosos e no comércio além-mar. Vamos ver a nossa primeira atividade, então? Sobre o mercantilismo, qual era o objetivo principal da adoção das práticas mercantilistas? Vocês copiem isso no caderno de vocês, respondam e nós voltamos daqui a pouco com a correção.
Pessoal, vamos para a correção da nossa atividade? Então veja, sobre o mercantilismo, qual era o objetivo principal da adoção das práticas mercantilistas? Cada Estado europeu adotou práticas condizentes com suas possibilidades e expectativas mercantis específicas. No entanto, todos tinham um objetivo em comum: enriquecer o próprio reino. Então nós vamos observar, a partir dessa atividade, que houveram reinos que se dedicaram mais ao metalismo, outros à plantagem para exportação, outros o comércio propriamente dito, as trocas comerciais, tá? Veja, o comércio de especiarias com o Oriente promoveu a fortuna de muitos comerciantes e foi disputado por diversos estados nacionais europeus, como Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra. Então aqui a gente está vendo o comércio no Mediterrâneo, né? Nesse mapa está mostrando que o comércio era no Mediterrâneo. E nesse período aqui, enquanto o comércio se dava só através do Mediterrâneo, o comércio era controlado pelos árabes e pelos italianos. Então haviam estados nacionais, monarquias, né, que dependiam dos árabes e dos italianos. Por isso que posteriormente algumas monarquias nacionais vão se dedicar, vão se lançar ao mar aberto nas grandes navegações para conseguirem chegar a essas especiarias e obter mais lucro. Portugal foi o país que demonstrou mais flexibilidade no mercantilismo. Por que que Portugal demonstrou mais flexibilidade no mercantilismo? Veja, o comércio das especiarias com as Índias, né, como eu falei, então ele se lançou às grandes navegações, chegou até as Índias para trazer o produto diretamente de lá e assim poder lucrar mais. O mercantilismo de plantagem baseado na produção de açúcar, como foi o caso da colônia aqui no Brasil, né, no período colonial no Brasil. E no século XVIII com o ouro das Minas Gerais, praticando então o mercantilismo metalista. Então ele conseguiu lucrar em vários aspectos, em várias frentes aí, de diversas formas, né? A nossa próxima atividade então, por que Portugal foi o país que demonstrou maior flexibilidade no mercantilismo? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, tá? Vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, sétimos anos? Então, venham cá. Por que Portugal foi o país que demonstrou maior flexibilidade no mercantilismo? Porque Portugal praticou o comércio de especiarias com as Índias, o mercantilismo de plantagem, baseado na produção do açúcar destinada ao mercado internacional, né? E no século XVIII, com o ouro das Minas Gerais, que praticou então o mercantilismo metalista. Tá? Então se diferenciou dos outros porque desenvolveu mais atividades econômicas. Aqui as colônias então ultramarinas, né? A riqueza dos estados nacionais português e espanhol resultou da posse de suas colônias ultramarinas e da exploração colonial de metais preciosos. Veja, a Espanha, né? Cristóvão Colombo chegou aqui na América e a Espanha tinha aqui então colônias ricas em metais preciosos, conseguiu enriquecer, então, dentro da característica do mercantilismo de balança comercial favorável, ela conseguia ter uma balança comercial favorável porque conseguiu tirar daqui muitos metais preciosos. Já Portugal, quando chegou aqui, então nós vimos que primeiro foi o extrativismo do pau-brasil, posteriormente o açúcar, né, que era cultivado aqui especificamente para exportação para o mercado internacional e só posteriormente, lá em 1693, é que os bandeirantes então vão descobrir o ouro e aí Portugal vai conseguir começar a enriquecer, ou seja, com o metalismo, né? Extrair metais preciosos daqui e lucrar com essa extração dos metais preciosos, tá? O Pacto Colonial, né? Toda a produção de prata, ouro, açúcar, tabaco, charque, couro eram vendidas às metrópoles e às cidades comerciais no mercado interno, né? Além disso, a produção e a venda de alimentos nas vilas e cidades coloniais foram importante setor da economia na América colonial. Então veja, o Pacto Colonial dizia que a colônia só poderia comercializar com a metrópole, mas havia um mercado interno, porque obviamente havia necessidade, tinham que suprir as necessidades das pessoas que viviam aqui. Né? Então o charque, por exemplo, era uma necessidade, era um produto comercializado no mercado interno. Mas ainda assim, esse comércio ele era controlado pela metrópole. Por quê? Porque a metrópole tinha o controle sobre a colônia através do Pacto Colonial. A escravização de pessoas africanas tornou-se um empreendimento lucrativo, como mão de obra às lavouras que forneciam matérias-primas para o enriquecimento das metrópoles europeias. Então, o comércio de escravos foi um outro aspecto do mercantilismo. Por quê? Porque era muito lucrativo, né? Porque trazer os escravos da África e escravizá-los aqui era muito lucrativo para quem praticava esse comércio. Então, também esteve presente o comércio de pessoas no contexto do mercantilismo, como um produto, tanto que os africanos eram chamados de peças, tá? E aqui a nossa terceira atividade da aula de hoje, tá? Aponte quais foram as práticas econômicas mercantilistas adotadas pelos estados nacionais europeus para favorecer o seu enriquecimento. Novamente, copiem no caderno de vocês, respondam essa questão e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, sétimos anos. Então veja, aponte quais foram as práticas econômicas mercantilistas adotadas pelos Estados nacionais europeus para favorecer o seu enriquecimento. O comércio de especiarias com o Oriente, a posse de suas colônias ultramarinas e a exploração colonial de seus metais preciosos, o pacto colonial e a escravização africana, né? Veja, comércio de especiarias com o Oriente, como eu já havia falado no início da aula, então as monarquias conseguiram, para romper o comércio, não ficar refém do comércio, né, com o Mediterrâneo, com os árabes, no controle dos árabes e dos italianos, foram, né, contornaram a África e chegaram às Índias para buscar o quê? Para buscar os temperos necessários, né? Cravo, canela, pimenta, noz moscada, que eram temperos necessários para a conservação dos alimentos, uma vez que naquela época eles não tinham tecnologia para conservar os alimentos de outra forma, tá? Aqui também a posse das colônias, então o Brasil, colônias na África, né? Em toda a América, as colônias espanholas na América. Então, isso era importante para, através do pacto colonial, eles lucrarem com essas colônias. Eles quem? As monarquias nacionais, tá? E aqui os metais preciosos e também a escravidão. Então, eram todos os aspectos com os quais eles lucravam no mercantilismo, tá? Vamos fazer a retomada da nossa aula de hoje. O que nós aprendemos nessa aula, né? Nós falamos sobre o quê? Sobre trocas comerciais, né? Sobre práticas econômicas. Então, vimos que o mercantilismo fortaleceu as monarquias, a economia e a burguesia dos Estados nacionais europeus. Identificamos algumas práticas econômicas do mercantilismo. Então, nessas práticas econômicas que eram praticadas pelas monarquias nacionais, né? Nós vimos o quê? As trocas comerciais, percebemos que é um sistema, né, controlado pela monarquia, controlado pelo Estado, onde eles faziam trocas de produtos como as especiarias, praticavam também a plantagem, então no caso aqui do Brasil, no início, né, como eu falei, o extrativismo do pau-brasil, posteriormente então o cultivo do açúcar, especificamente para a comercialização no mercado internacional, né? As colônias espanholas, o metalismo, porque tinha metais preciosos em abundância, né? Aqui no Brasil demorou um pouco mais, levou praticamente 200 anos para se descobrir os metais preciosos. Então veja, as monarquias nacionais, elas foram enriquecendo através dessas práticas econômicas, através desse modelo de comércio que era praticado naquele momento, né? Além da escravidão. Então trazer os negros africanos para a América para usar a mão de obra deles, foi uma outra forma também de lucrar, né? Muitas monarquias, a Inglaterra principalmente, lucrou muito com o comércio dos negros, né, trazidos da África. Então, essas práticas todas que nós citamos aqui, elas fazem parte do sistema chamado mercantilismo, que foi o sistema econômico que vigorou durante as monarquias nacionais. Foi isso que nós aprendemos nessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.